Oi, gente! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um conto dessa coletânea aqui, dos contos completos do Tolstói. Eu tenho aqui na minha mão o volume 1. É uma coletânea lindíssima, capa dura. Aqui está o volume 2, uma edição super caprichada da Companhia das Letras, uma caixa lindíssima, resistente. Gente, produto de primeira, tradução, notas, apresentação, Rubens Figueiredo. E eu vim aqui hoje atropelar as minhas metas de leitura, metas de resenha, porque eu li aqui nessa edição o conto de Quanta Terra Precisa o Homem. E eu falei, não, eu preciso conversar um pouco, né, sobre esse conto, sobre a importância dessa história. E quando a gente começa a estudar um pouco sobre a vida do Tolstói, a gente percebe que os seus personagens carregam um pouco da sua própria história. Eu já li, ainda não resenhei, mas já li nessa edição aqui, A Morte de Ivan Ilitch, que essa edição aqui é uma edição com 4 novelas da Todavia: Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Ilitch, Sonata de Kreutzer e Padre Sérgio. Eu li A Morte de Ivan Ilitch, que, de acordo com o historiador, o pesquisador Rubens Figueiredo, tem tudo a ver com esse livrinho aqui que eu já resenhei aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui embaixo para vocês, que é um livro biográfico, Uma Confissão. A Morte de Ivan Ilitch tem um paralelo muito forte com essa narrativa biográfica aqui de Tolstói. É um livro fininho, depois vocês vão lá conferir a resenha. E eu li de Quanta Terra Precisa um Homem. Tolstói vai trazer pra gente uma lição importantíssima. Tudo começa da seguinte forma. Tudo começa quando a irmã mais velha, que mora na cidade, vai para o campo visitar a irmã mais nova. E elas começam a conversar, uma sobre a condição da outra, e elas estavam tomando chá, e de repente a irmã mais velha, que vem da cidade, ela começa a se gabar. Porque ela mora na cidade, ela é esposa de um comerciante, então o que era para ser uma visita amigável, amistosa, uma visita de duas irmãs, uma visita de familiares que estão se reencontrando. Essa disputa, de repente, essa visita, de repente, ela vira uma disputa, uma discórdia. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui com Tolstói é acerca dos nossos valores, sabe? Acerca das nossas motivações. Porque, veja, a irmã sai da cidade para visitar a sua irmã que está no campo. Ela é esposa de um comerciante, né? Vamos botar assim, um microempresário. E ao invés dela chegar ali com a intenção de saber se as coisas estão indo bem, como está a vida no campo, o trabalho, se é fácil, se é muito complicado, como é a rotina, como está sendo criar os filhos, não é verdade? Não. De repente, aquela visita vira uma disputa, uma discórdia. E elas começam a traçar um conflito que é o grande mal da sociedade, que é o conflito da comparação. Porque uma começa a disputar para a outra, a contar para a outra quais são os prós e os contras. Não, tudo bem, você mora na cidade, mas eu moro no campo e eu tenho isso de benefício, eu tenho aquele outro de benefício. E uma começa, não, mas olha só, mas morar na cidade pode até ter esses contras que você está apontando, mas morar na cidade tem esses X benefícios. Então, de repente, vejam os níveis da doença psicológica e como tudo isso reflete a nossa realidade. Uma visita que se transforma numa discórdia. A minha vida é melhor do que a sua. Não, a minha que é melhor. Começa-se uma discórdia, uma disputa, que migra para uma comparação. Então vamos comparar aqui, vamos medir para ver. E de repente, o esposo daquela irmã mais nova, o Pacum, que estava em um outro cômodo da casa, descansando da sua refeição, ele começa a escutar
aquelas irmãs conversando, discordando, disputando, se comparando, e a partir de uma frase de uma daquelas irmãs, de que talvez se tivesse muita terra à vontade, não teria medo de ninguém, nem mesmo do diabo. Instala-se ali no coração de Pacum uma semente venenosa, uma semente de cobiça, de ambição. Mas não é a cobiça boa, vamos dizer assim, né? A ambição de crescer, de conquistar, de melhorar de vida. Porque você querer crescer, conquistar, melhorar de vida é saudável. É saudável você querer se desenvolver. É saudável você querer ter uma casa melhor, trabalhar para ter um carro. Poxa, eu não tenho um carro, seria melhor se eu tivesse um carro. Então você trabalha, você tem um carro, você estuda. Não, eu quero me formar, eu quero fazer uma faculdade. Toda essa ambição, esse desejo por melhorar, por ter uma condição melhor, por dar aos nossos filhos uma condição melhor, tudo isso é saudável. Só que o que se instala no coração de Pacum é um veneno da cobiça desenfreada, que vai levar esse homem a começar a percorrer as terras, e ele não pode ouvir. Toda vez que alguém fala assim, olha, em tal lugar tem alguém vendendo uma terra, ele começa a correr atrás daquilo cegamente, porque ele tem que ter dinheiro para comprar ou para arrendar aquela terra, e aí automaticamente cria-se uma bola de neve, porque ele vai ter que contratar mais trabalhadores. E ele chega num estágio onde essa necessidade doentia leva Pacum a brigar com as pessoas. Leva esse homem a não ter lucros. Ele começa a trocar 6 por meia dúzia. Tudo por causa de uma conversa que começou lá atrás entre duas irmãs. E toda vez que ele fica sabendo que tem uma terra sendo vendida ou arrendada, ele precisa novamente de mais dinheiro, de mais posses, porque ele precisa de mais terra. E aí ele começa feliz. Porque essa doença, esse sintoma doentio, ele faz com que você adquira algo, porque aí você se torna, né, de acordo com a história de Tolstói, esse personagem, ele se torna alguém obcecado e consumista. Então, no primeiro momento, compra. Ele compra e fica feliz. Eu comprei. Mas logo, como é um sentimento doentio, essa saciedade passa. E aí ele tem a necessidade novamente de adquirir algo, porque aquilo que ele já tem já não o satisfaz, não basta, não é o suficiente. E Pacum, ele se alegra no começo, tudo corre bem, só que no decorrer da história, em vários momentos, Tolstói vai usar esse termo, só que aí correu um boato e correu outro boato, só que começou bem, só que, porque é um sintoma de que algo doentio, de que algum problema psicoemocional está acontecendo. E isso é muito, muito atual, muito, muito real nos nossos dias. A pessoa estoura o limite do cartão de crédito e aí ela chega em casa, ela na loja, ela olha aquilo, ela olha para a vitrine, ela experimenta, ela compra. Quando ela chega em casa, ela está feliz. Daí alguns minutos ou alguns dias, aquela pessoa já está novamente precisando comprar mais. E aí chega num estágio tão grave que ela, na loja, ela está feliz. No meio do caminho, indo para casa, ela já está amargurada e arrependida porque fez mais dívida com algo que não precisava. E um outro ponto interessante que a gente aprende aqui com essa história é sobre a questão da necessidade de impressionar as pessoas, porque o tempo todo, aqui, enquanto Tolstói desenvolve essa história, porque Pacum, o coração dele se inflama rapidamente porque ele precisa comprar mais, e aí surgem os problemas, automaticamente surgem os problemas, porque ele precisa arrendar mais terras, e isso vai gerar mais despesas. E como ele não é um homem rico, ele é um trabalhador tentando colocar a mão, colocar o chapéu, como dizia minha avó, onde o braço não alcança, isso vai migrar para uma dívida, um problema, uma conquista que se transforma num problema.
E um outro ponto é que ele começa a ficar preocupado com a opinião. O que vão dizer? O que vão dizer? E aí ele deixa de viver a vida, porque lá atrás ele vivia uma vida boa. Ele vivia no campo, ele vivia na roça, mas a vida era boa. A vida era satisfatória. E a primeira pergunta que a gente aprende aqui, lendo esse conto de Quanta Terra Precisa um Homem, é: o que significa ter uma vida de fato agradável e satisfatória? Será que a gente precisa seguir os padrões que estão sendo impostos? Os padrões sociais? Os padrões midiáticos? Será que isso que significa ter uma vida agradável e satisfatória? A segunda pergunta: quais são os limites e as consequências da ambição humana? A gente precisa estabelecer um filtro para medir as nossas atitudes e saber a hora de parar. Quais são os limites? Porque tem que ter um limite. É aquilo que eu falei, você pode querer crescer, você pode querer vencer, mas isso precisa ser saudável, precisa ter um equilíbrio, precisa de um limite estabelecido para que não vire uma doença psicossomática. E aí a gente está falando aqui nesse conto de consumismo, de comparação, de ansiedade, porque Pacum se transforma num homem extremamente ansioso, com a autoestima, a sua autoestima prejudicada, porque a partir daí as suas atitudes e seus atos vão ser medidos a partir do que vão dizer. Eu cheguei até aqui, eu fiz isso, e se eu não conseguir, o que vão dizer? Eu fiz isso, eu comprei aquilo, eu arrendei aquela terra, e se eu tiver que devolver, e se eu não conseguir pagar, o que vão dizer? E aí a gente vê uma sociedade extremamente doente por causa da comparação, do consumismo, da ansiedade, do alto nível de insatisfação, apesar de se ter muito, não se é, tem, mas não é, porque apesar dos muitos acúmulos, das muitas aquisições, não se adquire felicidade com coisas. E a gente percebe aqui que Pacum vai passar durante todo esse conto nessa ambição desenfreada de ter, de fazer o que vão dizer, de conquistar, e ele não consegue estabelecer prioridades e também não tem noção de quais são suas reais necessidades. Porque a gente precisa estabelecer prioridades para viver bem. Porque viver bem não significa ter muito. Viver bem significa saber viver e desfrutar daquilo que se tem. Porque o que adianta ter muita coisa e não desfrutar? Às vezes as pessoas não têm tantos bens materiais, mas elas conseguem desfrutar do pouco que conquistaram. Então, você e eu, todos nós, precisamos saber quais são nossas reais necessidades e precisamos estabelecer, a partir daí, as nossas prioridades. Gente, eu não vou falar mais nada porque eu não quero dar spoiler. Eu acho que o tanto que eu conversei com vocês aqui é o suficiente para que vocês leiam esse conto e leiam muitos outros contos, porque o Tolstói, assim, é magnífico em seus contos. O final dessa história é um final triste, muito profundo, muito reflexivo. O título desse conto, de Quanta Terra Precisa um Homem, sabe? Entre nessa leitura a partir dessa perspectiva. O que o autor quer dizer com isso? De quanta terra precisa um homem? Porque é uma pergunta, sabe? Do que eu e você de fato precisamos para viver bem, para sermos felizes, para alcançarmos a plenitude da alegria e da vida. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, da gente conversar um pouquinho sobre esse conto incrível do Tolstói, de Quanta Terra Precisa um Homem. Tem uma edição da Príncipes, que é bem mais baratinha, que vem com 4 contos, inclusive esse. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo de todos os contos para vocês.
Essa edição da Príncipe é bem baratinha e a tradução também é boa. Na época eu não comprei porque esse aqui tá com uma super promoção e eu queria ter uma experiência maior, mais aprofundada com Tolstói. Mas para você que quer ler apenas esse conto para conhecer, vale muito a pena, são 4 contos. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Efetuando qualquer compra a partir dos meus links, você não paga nada mais por isso e contribui com o Viva Livros. Não esqueça de curtir. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Deixa aqui embaixo para mim a sua opinião, o seu comentário, se você já leu esse conto, se você leu algum outro conto do Tolstói. Qual é a sua opinião, o que você achou, se você ficou com vontade de ler. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado pelos 1000 inscritos. Vocês fazem parte dessa conquista. Até o próximo vídeo e viva a vida!